Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e que a paz do Senhor, a paz do Mestre esteja contigo, com a sua casa, com a sua família e na caminhada rumo à realização dos projetos. Receba paz em teu coração, irmão. Receba paz, minha irmã, em teu coração, a paz que vem do Mestre. Bora lá? Vamos embora para cima, vamos aprender mais de Jesus. Vamos ver o que o Mestre tem para nós no dia de hoje, que o Senhor possa falar conosco sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra. O texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 9, e esse é um texto ainda não ministrado, mas está no capítulo 9 e é o desfecho do capítulo 9. Vamos lá, a partir do verso 57, diz assim: Quando andavam pelo caminho, alguém disse a Jesus: Eu o seguirei aonde quer que vá. Jesus respondeu: As raposas têm tocas onde morar e as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem sequer um lugar para recostar a cabeça. E a outra pessoa ele disse: Siga-me. O homem, porém, respondeu: Senhor, deixa-me primeiro sepultar o meu pai. Jesus respondeu: Deixem que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Vocês, porém, devem ir e anunciar o reino de Deus. Outro ainda disse: Senhor, eu seguirei, mas deixe que antes que me despeça de minha família. Mas Jesus lhe disse: Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu gosto muito de contextualizar, e Lucas, quando eu vou contextualizar Lucas, eu gosto de mencionar isso. Ele, além de um exímio médico, como o apóstolo Paulo afirma para nós nas Escrituras, ele era um exímio historiador, então sempre colocando tudo de forma cronológica, ou seja, um acontecimento atrás do outro, na ordem certa. É o que ele tenta fazer justamente para enumerar a ordem dos acontecimentos para nós. E aqui começa justamente com o monte da transfiguração, a qual Pedro, João e Tiago é escolhido para ter uma experiência sobrenatural, vendo até mesmo Moisés e Elias junto com Jesus e discutindo assuntos do reino. Eles descem, no dia seguinte se deparam com a multidão que pedem a Jesus, e no meio da multidão tem um homem que está com um filho possesso, que é chamado de um menino lunático, um menino que tinha epilepsia. O demônio jogava ele no fogo, jogava ele na água e quase nunca deixava esse menino em paz. Logo depois, o Senhor Jesus prediz a sua morte pela segunda vez. E num momento de insensibilidade, os discípulos discutem quem é o maior do reino. Jesus chama uma criança para perto dele e fala: quem quer ser maior, que seja igual a essa criança. E aí aparece João querendo domesticar o nome do uso de Jesus, a qual tinha um querendo... um que era provável discípulo ou um provável seguidor de Jesus, usando o nome de Jesus para expulsar os demônios. Jesus não deixa, que eles proíbem. Logo depois eles partem para Samaria e João e Tiago querem fazer descer fogo do céu porque Samaria não recebe Jesus. E logo depois esse aqui. E aqui vai ser o que eu vou colocar, o título do vídeo, que começa com o preço de seguir Jesus, ou seja, o preço do chamado. E eu quero fazer algumas aplicações pertinentes para nós, referente a isso. Vamos lá? Vamos para contextualizar, para trazer a nossa vida. Deus tem um chamado para cada um de nós, irmãos. Agora precisamos entender que em Mateus 20, 22 fala que muitos são chamados, mas é pouquíssimos que são escolhidos. Pouquíssimos vivem a honra de Deus. Vamos lá? Diz assim: Quando andavam pelo caminho, alguém disse a Jesus: Eu o seguirei aonde quer que vá. Versículo 57, Lucas 9, eu não sei se eu falei, mas é isso. Bom, versículo 57, e aqui, irmão, é o desejo de Deus. O desejo é esse, ó. Enquanto nós andamos pelo caminho, nós chegamos até Jesus e nos colocamos a caminho, interessamos em aprender mais da vida desse grande mestre, o maior de todos os mestres, que é o próprio Deus vivo, Deus encarnado. Ele nos promete honra, ele nos promete cobrir com a vida eterna. Há muitas promessas na Bíblia e a maioria de nós estamos interessados justamente nisso, da promessa, mas começamos a ver que tem um caminho. Enquanto andavam pelo caminho, há um caminho, há um processo que talvez passe por deserto, que talvez passe por vale, que aonde Deus permite a dor, aonde Deus permite o sofrimento, aonde Deus permite momentos de aflições extremas, para nós presenciarmos aquilo tudo que está dentro do nosso coração.
A intenção antes do Senhor, justamente como aquela mulher, a viúva de Naim, que ele fala para ela, não chores, e moveu de íntima compaixão, é nos curar de todas as nossas emoções, para que as nossas emoções estejam saudáveis ao receber a promessa. Então tem um caminho a seguir. E alguém disse a Jesus, e o desejo de Deus é justamente desse homem aqui, ó. Eu o seguirei aonde quer que eu vá. É muito bonito, porque é uma entrega condicional, não é verdade? E é uma entrega, você vê, ó, aonde quer que vá. E é impressionante, porque aqui mostra justamente essa entrega que Deus quer que nós façamos com Ele. Em Deuteronômio 6, versículo 5 fala, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a alma e com todas as suas forças. Coração, irmão, reflete a mente aos sentimentos, e a alma fala justamente disso, dos sentimentos, e a força fala de toda a nossa energia, com todo o nosso corpo, então em mente, pensamentos, sentimentos e disposição e força. É justamente dessa forma que o autor de Deuteronômio, que é Moisés, está chamando o seu leitor a amar o Senhor, seu Deus. E é justamente o desejo desse homem. Mas a resposta do Senhor Jesus, que vem no versículo 58, nos impressiona, porque Jesus respondeu, e ele sempre responde, as raposas têm tocas onde morar, e as aves têm ninho, mas o Filho do Homem não tem sequer um lugar para recostar a cabeça. Confortável demais, não é verdade? Como eu disse, nós queremos as promessas, queremos vivenciar a questão daquilo que o chamado nos proporciona, aquilo que a escolha de Deus nos proporciona, mas talvez o caminho nós não vamos querer. Por quê? O Senhor Jesus fala que nem lugar para ele recostar a cabeça tem. O Senhor Jesus percebeu que aquele homem, ele tinha uma disposição de viver no comodismo. E muitos de nós somos assim, irmão. Muitas vezes nós queremos viver, sabe, aquilo que a vida espiritual com Deus pode nos proporcionar. Mas a vida espiritual com Deus não se define com palavras, como a daquele belo homem. Deus não se deixa impressionar, ela se define justamente com obediência. Eu quero repetir, a vida espiritual não se define com as palavras, somente com as palavras. Ela começa até sim por meio das palavras, e devemos mudar a nossa forma de falar, declarar as promessas dia e noite por onde andamos, declarar com fé, confessar os nossos pecados, mas ela é muito mais do que isso. Ela é ação, é obediência. É por meio da obediência que nós experimentaremos aquilo que o Senhor tem por nós. Eu quero ler uma exortação das cartas pastorais. As cartas pastorais são as últimas cartas de Paulo, quando ele escreveu justamente em um momento em que ele estava ali preso e talvez teria saído na prisão domiciliar, quando ele chega a Roma, já no final do seu chamado, no final ali do seu ministério. Na verdade, ele já tinha sido chamado, já tinha sido escolhido e estava cumprindo o ministério que Deus tinha colocado ele como pregador e como ministrante da palavra, como apóstolo, mensageiro da palavra. E em 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 3 ao 5, o apóstolo Paulo fala justamente disso, fala assim, ó, tome parte nos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. E ele nos chama de soldados, irmão, e é o que eu creio, que nós somos guerreiras. Deus não está interessado em fazer uma creche, em meninos mimados. Deus está interessado em formar soldados. E olha, e como soldado não se deixe prender pelos negócios deste mundo, porque se fizer assim não poderá satisfazer aquele que o alistou. Porque foi Jesus que nos alistou, e eu vou chegar lá, é uma premissa dele, em seu exército. Siga as determinações do Senhor para que a execução da sua obra, como um atleta que ou obedece às regras ou é desclassificado e não recebe prêmio nenhum. O que Paulo está falando é justamente que o atleta ele tem que seguir as regras da corrida, e aí que ele joga para a esfera da corrida, de um processo, de algo determinado, algo que vai durar um tempo e que nós vamos passar, por vezes, por períodos de incômodo. O atleta ele passa por cansaço, o atleta ele passa pela fadiga, ele passa por cãibras, por momentos difíceis, e por isso ele se preparou para correr aquela corrida durante tempo. Jesus, meus irmãos, ele não chegou ali pulando de paraquedas, ele passou por, sabe, mesmo sabendo que ele era Deus, preparou-se por 30 anos. E é justamente esse é o chamado nosso. Então, às vezes nós vamos nos sentir confortáveis demais, mas não são só as palavras, somente as palavras, mas sim a obediência a Deus que nos vai levar a receber o prêmio. Do contrário, seremos desclassificados e desqualificados. É o que a palavra fala.
Em 59 vem um outro, esse é o segundo. O primeiro foi esse, são 3 chamados, 3 tipos. E a outra ele fala, e a outra pessoa ele disse: siga-me. E aqui eu quero falar, irmãos, porque no reino de Deus não existem voluntários, são somente os escolhidos. É o Senhor Jesus que escolhe. Ele disse: siga-me, siga-me. E essa é uma versão. Nós podemos perceber que durante os discípulos, primeiro ele teve um primeiro contato, mas só depois que veio o chamado para segui-lo. Ou seja, em tempo integral. Em todo o tempo, irmão. O chamado para Deus, ele exige um compromisso total, em tempo integral, independente de onde nós estejamos. E João 15,16 fala assim: não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Para quê? Para que vades e deste muito frutos. E a intenção é essa: o Senhor precisa preparar para que nós possamos frutificar diante da sua presença. E isso exigirá de nós uma renúncia total. Exigirá de nós renúncia, irmãos, às nossas vontades, aos nossos querer, ao nosso comodismo, para que o Senhor possa nos ensinar realmente como fazer. E olha, vamos ver. O homem, porém, respondeu: Senhor, deixe-me primeiro ir sepultar meu pai. E aqui eu quero chamar a atenção, porque o sepultar meu pai aqui não quer dizer que o pai daquele homem estivesse morto. Talvez estivesse velho, já no final da vida, e era justamente esse, passar um período final de tempo, a qual ele pudesse ter cuidado com o pai. Não é um pedido que não seja louvável, de maneira nenhuma. Está falando do pai, da mãe. Honra teu pai e tua mãe, e os teus dias serão acrescentados. Mas maior honra do que o pai e a mãe, nós devemos dar honra a Deus. E o que aconteceria ali, irmão? Conflitos de agenda. Aqui tem um conflito de agenda. Senhor, deixa-me primeiro. O Senhor Jesus chamou ele. Olha, e muitas vezes nós queremos justamente fazer o que é mais cômodo para nós. Queremos fazer aquilo que primeiro. Muitas vezes nós nos colocamos como isso. Senhor, deixa eu fazer isso primeiro. Deixa eu me consertar primeiro. Primeiro eu preciso me sentir digno para que eu possa ser batizado. Primeiro eu preciso, terminar aquele relacionamento, porque eu tenho um tico-tico no fubá e então eu faço coisa que não deve, se é que vocês me entendem. E não, o Senhor está falando, é agora. O momento é já. E vem, segue-me. Olha, para vocês verem, eu quero ler. Quando os discípulos foram chamados, os apóstolos aqui, eu estou falando dos apóstolos de Jesus, eu quero ler um texto com vocês que tem Mateus capítulo 4, versículo 19 e 20, diz assim, ó. Vou ler na versão Ferreira de Almeida, a versão mais original. Diz assim, ó: disse-lhes: vinde após mim e eu vos farei, ou venham e segue-me, e eu vos farei pescadores de homens. Eles, porém, deixando imediatamente a rede, o seguiram. Deixaram o trabalho, irmão. Deixaram aquilo que eles estavam fazendo, aquilo que era o ganha-pão deles. João e Tiago, eles faziam parte de uma equipe pesqueira. A gente lê na palavra, a gente detalha isso, que o pai deles parecia ser um grande empresário da pesca. Então talvez, além de tudo, deixar a herança. Assim como Abraão: vem, deixa teu pai, a tua mãe, a tua parentela e vá para a terra onde eu lhe mostrei. Farei pescadores de homens. E ali era a promessa que estava sobre eles. Mas muitas vezes nos colocamos os nossos conflitos de agenda, a nossa agenda, como justamente algo que pode impedir nós de seguirmos a Cristo. Mas é nesse momento que nós precisamos entender, meu irmão, por quê? O Senhor exige de nós uma entrega absoluta. Vamos ler o próximo versículo. Ele fala: Jesus respondeu: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Vocês, porém, devem ir e anunciar o reino de Deus. O que ele estava falando era justamente, não é que Jesus não... Irmão, Jesus cuida da nossa família, Jesus cuida de todos os nossos assuntos. Tem o louvor da Sara Farias, que enquanto nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. Não é isso que o Senhor está falando. Não é isso mesmo não, irmão. O que ele está querendo é uma entrega absoluta daqueles que são chamados. Olha, uma entrega absoluta mesmo, irmão. E compreender isso vai trazer justamente uma paz ao nosso coração. Por quê? Os assuntos que nos impedem uma entrega absoluta, obviamente não são maus, como aquele homem. Não é isso que Jesus estava falando. Não, deixe que os homens ou os mortos
sepultem os seus mortos. E quando ele está falando dos mortos, irmão, eles estão falando daqueles que estão mortos aqui para o próprio pecado. Como com uma pessoa morta vai sepultar outra morta? Vocês entendem a colocação espiritual, a linguagem profética que o Senhor está falando? E muitas vezes nós somos tentados, irmãos, justamente a usar uma desculpa para não começar a seguir o mestre no momento que ele nos chama. Olha o que diz em Mateus capítulo 10, no versículo 32. E aqui eu quero terminar essa parte. Ele fala: portanto, todo aquele que me confessar diante do homem, eu também confessarei diante de meu Pai, que estás nos céus. E olha, essa entrega é justamente disso. E ele fala justamente, no versículo 37, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Compreende essa situação? E é nesse contexto que o Senhor quer que chegue, de uma entrega total do coração, que o nosso coração não esteja preso a algo que nos impede, mesmo que o assunto não seja mau, como a família, por exemplo, irmãos. Bom, e chegou um terceiro. Outro ainda disse: Senhor, eu o seguirei, mas deixe antes que despeça da minha família. Outro assunto pertinente, mas aqui nesse contexto há uma execução. Esse homem, pelo que parece, ele já seguia Jesus. Porque ele olha, ele fala assim: eu o seguirei, Senhor, eu o seguirei, mas antes deixe que eu despeça a minha família. Outra ainda disse, mas ele seguia, mas não em tempo integral. Ou seja, ele estava querendo despedir de algo que talvez pudesse roubar a atenção dele total daquilo que fosse o Jesus. E o Senhor não se impressiona, meus irmãos, com a nossa abnegação. Esse homem se oferece como o primeiro, e não é um chamado segundo conforme o segundo. Mas o Senhor não se impressiona com o nosso altruísmo, não se impressiona com a nossa condição de querer ir, sabe, de querer. Isso não compra Deus, irmão, não compra. O Senhor não se impressiona mesmo com esse tipo de coisa. Ele não se impressiona com a pessoa fala: eu sigo Jesus, eu faço, eu adoro. Não, irmão. Alguma coisa ali tem que estar te roubando justamente a questão da atenção total de Jesus. Vamos ler o que Lucas fala no capítulo 14. Eu quero ler com vocês o versículo 26 e 27. Diz assim, só um momento. O Senhor Jesus, o bom é que a Bíblia, ela sempre... Irmãos, nós nunca poderemos... Nunca mesmo, e aqui eu quero falar algo, nós nunca poderemos usar como desculpa algo que a Bíblia não nos relate. Lucas 14, versículo 26 e 27 diz o seguinte: se alguém vier a mim e não aborrecer a pai, a mãe, mulheres e filhos, irmãos e irmãs, e ainda não também a própria vida, não pode ser o meu discípulo. Quem não leva a sua cruz não me segue e não pode ser o meu discípulo. Vou ler na linguagem atual. Quem quiser me acompanhar não pode ser meu seguidor, se não me amar mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a esposa, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs ou até a si mesmo. Não pode ser meu seguidor, que não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. E aqui precisamos entender que aqui ele estabelece justamente a questão de Mateus 6,33, a prioridade. O amor a Deus deve vir em primeiro lugar sobre todas as coisas. E ele não usa o elemento da família, meu irmão, minha irmã, como algo ao acaso. É simplesmente porque essas coisas, elas têm um poder muito grande mesmo, de nos tirar, justamente de tirar aquilo que realmente importa, ou seja, Deus. E eu sei que muitos aqui buscam a restauração de um relacionamento, buscam a reconstrução não só pessoal, mas também a da família. E entenda, Deus usa você, minha irmã, como uma porta para isso acontecer, sim. Mas para isso acontecer, tem que haver abdicação total daquilo que é justamente até mesmo a própria família. Por quê? A família pode estar dominada, meu irmão, pelo mal. O Senhor Jesus fala que muitas vezes o inimigo estará dentro da nossa casa. E isso é algo que acontece constantemente. Mas, meu pai e minha mãe cuidam de mim, irmão Alisson. Sim, e eles não estão fazendo mais do que a obrigação, irmãos. Deus deu a você eles, e você foi motivo de muita alegria para eles em determinado momento. Sei que também motivo de muita preocupação e problema, porque eu fui problema para o meu pai e para minha mãe.
Mas a grande questão não é essa, é que essa relação foi instituída por Deus e eles têm o compromisso deles como pai e como mãe, e eles não podem usar isso de cobrança tomando de Deus o que é de Deus. Por isso que Deus fala, Deus é de Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Ou seja, o homem é o que é de homem, irmão. Agora de Deus é o primeiro lugar no nosso coração, irmão. Se Deus te mandar sair de casa, como Abraão, saia da tua casa, do meio da tua parentela, do meio da tua família, vai, meu irmão, porque você pode ter certeza que algo melhor virá, tanto para você quanto para a sua família. E é justamente isso que eu quero falar, porque relações que não convém, essas são relações que não convém. Não quer dizer que a relação do meu pai e minha mãe não me convém, não, te convém, irmão. Não convém é você ter uma relação maior de amor com seu pai e a sua mãe do que a Deus. Por quê? As distrações e assuntos alheios podem roubar a atenção do que verdadeiramente importa. Olha o que Paulo fala. Olha o que Paulo fala em Efésios capítulo 4, versículo 15. Eu quero ler com vocês, só um momento. Só um minutinho, irmãos, travou aqui o aplicativo, mas já estou entrando. Efésios 4, versículo 15. Pelo contrário, falando a verdade com o espírito de amor, ele falando da igreja de Efésios, que é a carta mais espiritual, cresçamos em tudo até que alcançamos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. E ele quem faz com que todo o corpo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas. Então, se está buscando pela tua casa, buscando pelo relacionamento da família, pela restauração do casamento, pelo filho que se perdeu na droga, irmão, Deus quer fazer que fique bem ajustado. Todos nós somos corpo de Cristo, mas para isso será necessária a obediência total. E algumas coisas podem roubar sim de nós justamente aquilo que é. Por isso que ele continua falando, mas Jesus diz, quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto ao reino de Deus. Agora, você quer o reino de Deus, meu irmão? Você quer o reino de Deus na sua casa, meu irmão? Então saiba que você vai ter que honrar a Deus. Deus honra quem o honra. Eu quero repetir, Deus honra quem o honra. Isso está em 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, ele fala, eu honrarei aqueles que me honram, mas o Senhor Jesus também diz isso. Em João capítulo 12, versículo 26. João diz assim, ó. Palavra do Senhor Jesus. Quem quiser me servir, siga-me. E onde eu estiver, ali estará esse meu servo. E o meu Pai honrará todos os que me servem. Quero ler na versão Ferreira de Almeida, que diz o seguinte: se alguém quiser me servir, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Se alguém me servir, o Pai o honrará. Vocês entendem que aonde eu estiver, o servo também estará? Ou seja, a direção vem da própria parte de Deus. Nós precisamos entender e começar, e essa é a busca, de ouvir a voz de Deus para compreender os seus desígnios. Vocês já viram aquele sentimento, irmão? Muitas vezes isso acontece conosco, que desejamos honrar o Senhor. Você tem o desejo de honrar o Senhor, um sentimento de que algo está faltando, você chega num lugar, parece que alguma coisa não está batendo, alguma coisa está certa. Aquele é um momento de oração, de buscar a direção de Deus, para que Deus lhe dê a informação que complete justamente aquilo, para que venha aquela paz, para que você tenha completo entendimento do cenário que você foi inserido, para que você possa agir com coerência na palavra que Deus liberou sobre a sua vida. E no final ele fala, o Pai o honrará. O Pai o honrará. E eu quero terminar, irmãos, com Marcos, capítulo... Qual é o tipo de honra, Alisson, que está me proposta? Ao profeta, ao homem de Deus, ao seguidor, aquele que deixa tudo, inclusive a sua casa. Marcos, capítulo 10. Vamos ler do versículo 29 a 31. A pergunta do apóstolo Pedro. É Pedro quem está perguntando. Pedro pergunta para Jesus, olha, deixa eu puxar a pergunta de Pedro aqui. Deixa eu puxar a conversa de Pedro. Versículo 28, Pedro começou a dizer, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmão, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou os campos, por amor de mim,
e do evangelho, que não receba 100 vezes tanto já nesse tempo, em casa, irmãos e irmãs, e filhos e filhas, e campos, está falando até de prosperidade financeira, com perseguições, e no mundo vindouro a vida eterna. Ou seja, nesse mundo e no mundo, vamos ler na versão, essa parte final, na linguagem atual. Muitos que agora receberá muito mais ainda nesta vida, receberá 100 vezes mais, casas, irmãos, irmãs e terras, e também perseguições. A perseguição aumenta, irmão, mas nós recebemos também a recompensa, 100 vezes a digna, que é o profeta, e no futuro receberá a vida eterna. E ali começamos a desenvolver a salvação, irmão, nossa e da nossa família, que transborda através de nós. Nós somos uma porta para que Jesus possa alcançar essas pessoas, mas é necessário, pagar o preço do chamado. É necessário entender que o Senhor deve ser Senhor total da sua vida, total, em todos os aspectos. O Senhor não quer ser Senhor apenas nas grandes decisões do emprego, da faculdade, ou do marido que você vai pedir, ou da esposa que você está querendo abençoar. O Senhor quer ser, nas pequenas decisões, em todas as pequenas decisões. Ele quer ser o dono do seu Facebook, ele quer ser o dono do seu Instagram, ele quer ser o dono do seu canal do YouTube, ele quer ser o dono justamente da sua roupa que você vai vestir, principalmente as mulheres que se aparentam, que provocam os homens. Ele quer ser Senhor de tudo, irmão. Quer ser Senhor de tudo na sua vida, das pequenas coisas, também dos homens que usam roupas, às vezes saem sem camisa na rua. Eles quer ser Senhor de tudo, de pequenas decisões, quer ser Senhor de tudo. E aí é necessário entender que para isso há um chamado, mas que também há uma colheita. Quando ele fala que põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino. Por quê, irmão? Aquela pessoa, aquele fazendeiro que olhava para trás, o que acontecia? Naquela época tinha o boi, o carro de boi que levava. E o que era fazendeiro, o que era líder, ele ia arando a terra com boi, e os que vinham atrás, que podem ser dizido, que seguiam ele, vinham espalhando as sementes. Quando ele olhava para trás, o que acontecia? Aquela vala, que ia seguindo, que o boi ia arando ali com a máquina de arar, ela ficava torta, e naquele momento as sementes, elas caíam fora da vala, aonde ela conseguiria justamente profundidade. Lembra da semente fora do caminho, Mateus 13? Ou então poderia-se também plantar o joio naquele momento. Então o caminho de Deus, ele é reto, e o que eu quero dizer reto não é de uma forma, é firme e constante naquilo que Deus está falando. O caminho, a retidão vem justamente de ouvir o que Deus está falando, no momento que Ele está falando, e obedecer naquele momento como Ele quer que obedeça. Portanto, siga firme, porque 100 vezes mais Ele terá para você. Então hoje eu quero terminar de forma diferente. O Cordeiro tem uma recompensa 100 vezes maior para o teu sacrifício, para as tuas lágrimas e para o teu suor. Que Deus abençoe vocês, que vocês possam ficar com essa breve meditação. A paz do Senhor esteja com todos. Tchau, tchau!